Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Meu nome é Cloranus Venre, ou você pode me chamar de Snake, já que meu nome é meio difícil. E sejam bem-vindos a mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! MPTBR. O que é meio estranho para um canal de inglês, mas vamos ser bilíngue. Eu preciso usar meu inglês para alguma coisa, não é mesmo? Bom, como vocês devem estar percebendo no título, hoje eu, voz, minha pessoa, irá começar a falar do porquê que Yu-Gi-Oh! Antigo era bom, o real motivo dele ser bom. Mas por que especificamente esse tema? No caso é porque eu gosto bastante de monstros de duelo. Eu jogo, eu sei sobre monstros de duelo desde que os primeiros animes, etc. Depois joguei um pouco. Aí depois disso eu parei de jogar durante bastante tempo. Voltei alguns anos atrás, em 2018, 2019. Por aí o jogo mudou bastante. Consumi bastante conteúdo de monstros de duelo, no que distante o que aconteceu com o jogo, do porquê que ele é ruim agora. Não, você está enganado, porque ele sempre foi desse jeito antes, é você que está com uma coisa de nostalgia. E eu percebi que muitíssimas das vezes eles não comentavam sobre pontos que acabou surgindo na minha cabeça e que me levou a fazer essa apresentação de PowerPoint. A apresentação de PowerPoint, eu não sei como editar vídeos de uma maneira engajante. E vocês estão ouvindo Rock Nightcore na minha apresentação de slides, cujo qual eu carinhosamente chamo de Pedra Cor da Noite. Olha só que legal. Bom, sem mais delongas, vamos indo direto ao ponto. Bom, o primeiro ponto é de que antes você conseguia jogar. Por mais que o seu deck muitíssimas das vezes fosse lixo, porcaria, ralé, escória, gentalha, dejeto, desprezível, medíocre, vil, fútil, irrelevante, descartável, fuleiro, porcaria ou até mesmo franqueluche, você conseguia jogar. Vencer, ou até mesmo ganhar, ou ter uma win rate alta, é outros 500. Mas você conseguia fazer o seu bicho de nível 5, 1500 pontos de ataque. Um guerreiro incrivelmente voraz com sua espada que acaba de destruir tudo. Que perde para um urso de 1900 de 1900 pontos de ataque. Por mais não tão viável quanto fosse esse monstro de nível 5 de 1500, você ainda conseguia fazer ele. Você ainda tinha pelo menos alguma coisinha. Por mais inútil que muitíssimas das vezes seja, tanto é que eu descrevi todos os adjetivos pejorativos aqui, você conseguia jogar as suas cartas em em paz. Tinha os negates, mas eram bem mais controlados. Você mais perdia pelo seu deck ser muito blé do que realmente seu oponente não te deixando jogar o jogo. E isso é muito importante. Não parece ser uma coisa tão quanto tipo, mas qual que é a diferença? Você vai perder do mesmo jeito. Eu estou dando enfoque no processo e não em seu resultado. Que é muitíssimas das vezes, se você joga for fun, muitíssimas das vezes você está interessado no processo das suas cartas, muito mais do que o resultado atrelado a elas. O processo tem que ser engajante. E aqui, você, com esse processo, você conseguia ver no seu deck, nossa, mas que grande porcaria eu fiz. Aí então você retirava algumas cartas, colocava outras um pouquinho melhores, ou você diminuía bastante de 50 cartas, colocava umas 45, depois 40, aí você dava uma refinada a mais. Então sim, esse processo ele é necessário, que não tem mais hoje em dia. Como cargas d'água, você vai conseguir refinar o seu deck à sua maneira e à sua expectativa, se muitíssimas das vezes você é negado. Não, você não vai jogar. Fica meio chato, não é mesmo? E esse que é um dos principais problemas. Você não consegue fazer muita coisa. Parece que você é obrigado a ter um deck minimamente competitivo, por mais for fun que você seja. Ah não, mas esse Colorado, seu melhor Snake, a gente tinha antigamente algumas cartas, né, que você rodava no seu deck. Por exemplo, todo mundo tinha Monstro que Renasce, todo mundo tinha Mirror Force, ou até mesmo, eu esqueci o nome da carta, mas eu acho que é Mudança de Opinião, que é Change of Heart. Sim, exatamente. Não estou aqui para negar isso. Mas isso leva ao nosso segundo problema. Antigamente, como podemos perceber aqui, elas eram ferramentas genericamente boas. Obviamente a gente tem o Julgamento Solene, que é um negate.
A gente obviamente tem o Tornado Gigante e Tempestade Pesada, que é o que? Spell e Trap Removal. Pote Garanta, Enquanto Du, Granas, Caridade Graciosa são magias de modulação de mão. Roubo Precipitado, Enterro Precoce, Mudanças de Opinião e Reviver Monstro são, obviamente, as revivedoras de monstros, ou até mesmo você rapar algum monstro do oponente. Raigek, Torrential Tribal, de Força Espelho, Buraco Negro, elas são as destruições massivas, tanto ativas como também passivas. Você espera o seu oponente fazer alguma coisa e sim você opõe. Bom, aqui a gente já tem pelo menos uma primeira diferença. Muitas das vezes elas só são ferramentas para determinadas coisas. Destruição de magia, destruição de monstros, recuperação de monstros, ou até mesmo tomada de monstros. E a gente tem sim os equipes. Mas olha só essa gama de coisas que nós temos aqui. Em comparação ao que a gente tem a maior parte que as cartas fazem hoje em dia, que é simplesmente um não. Permanência Infinita, não. Ash Blossom, não. Nibiru é um não também. Por mais que ele não negue, ele tributa monstros do seu oponente se ele fizer 5 evocações especiais. O seu oponente tá no meio do combinho dele, ele tá fazendo, efeito, tá bom, 5 Nibiru. Dane-se o que você acabou de fazer, Nibiru. Muitos mais Kashtila Fenrir. Ué, mas ele não nega. Sim, mas ele bane alguma carta, tanto reativamente como proativamente. Se seu oponente fizer alguma coisa, algum efeito de carta, ele bane qualquer carta sua no campo. Simplesmente bane. Não, você não vai ter acesso a essa carta. Flawless. Barão de Flor, que tem o negate, mas também tem a destruição. Provavelmente está banido. O Palusa não estava banido alguns anos atrás. Todas as vezes, decresce 800 pontos, você nega a carta do seu oponente. Spectral Knight, obviamente de novo, ban. Você simplesmente invoca a Spectral Knight, não, você não vai ter acesso a essa carta, tira. Isso não é muito bom, porque antigamente a gente tinha essa variação de cartas. Ele pode reviver, ou ele pode destruir, ele pode fazer alguma coisa que dependendo do jogo, dependendo da board também do seu oponente, pode ser bom, como também pode ser ruim. Tem Tempestade Pesada, é muito boa contra decks que dependem muito de spell e trap. Mas e se o oponente jogar pouquíssimas? Ainda assim é uma carta boa, porque não é removal? Mas ela não vai ser tão útil contra o oponente que não joga tanto. Buraco Negro, muitíssimo bom. Destruição massiva, destrói todas as cartas, todos os monstros no campo. Número 1, inclusive os seus. Número 2, e se o oponente for mais tipo, eu quero fazer uma deck com o mínimo de monstros possíveis, a maior parte só ser uma defesa mesmo, e o resto eu quero enganar o meu oponente com cartas armadilha. Haha, retorno pra mão. Haha, receba Trilho Mágico. Ele realmente não vai ser tão útil, ele vai mais te machucar do que realmente fazer alguma coisa. Obviamente isso não se aplica a todas as cartas. Pote de Ganância, por exemplo, compre 2 cartas. Qual cenário ele não é tão bom? Caridade Graciosa, compre 3, descarte 2. Aonde que isso não é tão bom? Raigek também destrói todos os monstros do seu oponente, independentemente se é só um ou vários. Aonde isso não é bom? Mas observe, uma grande maior parte das cartas, elas sempre tem cenários em que elas são boas ou mais melhormente utilizadas. Aqui é quase qualquer cenário, porque é simplesmente não, você não vai jogar Yu-Gi-Oh! O que é muito melhor do que simplesmente destruir as spell e traps. E se eu impedisse que ele jogasse elas antes? Mas mesmo que a gente tenha essas cartas pontuais que são realmente genericamente boas a qualquer tipo de circunstância, elas só estão a 1. Pote de Ganância, geralmente 1. Enigma do 1. Caridade Graciosa 1. Bom, obviamente essas cartas aqui se estão banidas conforme o jogo foi avançando, mas antigamente 1. Força Espelho 1. Buraco Negro 1. Tite 2. Mãos que Renasce 1. Todas essas cartas são de apenas um uso. Você as usa, faz o que você tiver que fazer e você vai ter que fazer bom uso dela. Aqui você tem o que? 3 Infinite Permanence, 3 Nimbirus, 3 Ash Blossom, você pode ter 3 Cachetiras. O próprio Fenrir te busca outro Fenrir. Muitíssimas das vezes. O máximo que a gente não tem é o que? Chamado da Cova, que tá o que? A 2 a 1, eu não tô me lembrando se ele é 2 o Master Duel ou os...
ou seria 2 aqui. Mas eu sei que chamado a cova tá tipo limitado, se por acaso eu não me engano, nesse tempo de 2025. To- Todas essas cartas, em sua grande maioria, obviamente são várias cartas femininas, não é mesmo? Dá pra você colocar mais do que uma delas. E elas são realmente muito funcionais. Então, ao invés de ser aquela compra funcional, tipo, oh meu Deus do céu, eu preciso de uma carta. Ah, eu aciono o pote de ganância. Oh meu Deus, acionou o pote de ganância. Mas o que será que ele vai comprar? Não, é simplesmente não, 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 não. Isso não cria jogos tão engajantes, porque deixa os decks com o mesmo gosto. Parece que você sempre está enfrentando algum deck de controle. Isso é meio chato, porque o nosso cérebro ele não gosta das mesmas coisas durante longos períodos de tempo. Por exemplo, se você comer a sua comida favorita ou o seu doce favorito todo dia, você vai parar de sentir o sabor dele. Isso não é nada bom. Enquanto aqui, por exemplo, o pote de ganância, tá, compre 2 cartas. Mas é um deck de burn, então vai comprar mais cartas de burn. Ele é um deck de beatdown, então ele possivelmente vai o quê? Comprar mais monstros. Observe como essa diferença já cria pelo menos um pouquinho mais engajante. Ah, se é um deck de burn, vai procurar mais cartas de burn. Putz, eu vou ter que começar o quê? A tentar negar as cartas e imaginar a armadilha dele, tentar sobreviver ao burning. Ah, se é um deck de beatdown, ok, ele vai ter mais monstros. Tá bom, vou ter que segurar essas cartas de outras cartas de removal de monstro, porque ele tá buildando uma board. Olha só como simplesmente o efeito de comprar das cartas, mesmo sendo genericamente bom, a gente tem cenários diferentes para ele, dependendo do tipo de deck que você está utilizando. Aqui, não, eu simplesmente impeço o seu oponente. Dane-se. E muitíssimas das vezes, também, como podemos perceber aqui, a maior parte deles são tipo cartas de monstros, até mesmo monstros de extra deck. Então eles não vão tipo pesar muitíssimas das vezes. Você só vai ter que precisar ter o que? Acesso. Simplesmente o que? Um monstro Tanner, outro monstro não Tanner. Muitíssimas das vezes eles são genéricos o suficiente. Aqui, por mais que eles sejam uma, você ainda vai ter que tentar comprar ele. Você ainda vai ter que tentar, ok, eu consegui abrir com ele sim ou não. E não somente isso. Mesmo que se você não abrir com nenhuma dessas cartas, ou só apenas uma dessas cartas, não significa que você já estaria, putz, eu acho que eu não vou performar tão bem. Porque nós temos tempo de jogo. Porque todas essas cartas, muitas em cima das mesas, eram um bônus. Sim, um bônus. Não necessariamente que você precisava monstro que renasce, caridade graciosa, pote de ganância, julgamento solene no seu deck, para ele rodar. Você precisaria dessas cartas para aumentar a sua possibilidade de vitória, obviamente. Não estou dizendo que elas não são fortes, elas são bem fortes. Eu estou dizendo de que você não necessariamente precisava delas para você conseguir construir um deck minimamente decente e ter e conseguir ter uma partida legal contra alguém ou contra alguns dos seus amigos. Geralmente você precisa o que? Uma ou outra que você conseguia. Agora, aqui, o que acontece se você não tiver Ash Blossom no seu deck? O que acontece se você não tiver Chamado da Cova? O que acontece se você não tiver Infinite Permanence, ou Esperino Knight, ou até mesmo o Palusa, alguns anos atrás? O que acontece? O jogo possivelmente vai terminar em 2 turnos. Uma coisa que não acontecia, por mais que nós tivéssemos essas mesmas cartas techs. Então temos este problema também. Sabe? Não é somente tipo, antigamente a gente tinha essas cartas genéricas e hoje a gente tem, então tá tudo certo. Você também tem que ver qual é a qualidade, qual é o contexto dessas cartas genericamente boas. Bom, eu acho que dá pra perceber que nós temos bastante diferenças aqui. Mas então nesse caso, é só todo mundo ter o que? Um Infinite Permanence, rodar um Spirit Knight, um Anjo do Caos. Sim, isso tira o gosto do deck, porque parece que todas as vezes você está batalhando contra o mesmo tipo de deck, que é um deck de controle que não te deixa jogar. Mas como aparentemente estamos num ponto de não retorno de Yu-Gi-Oh!, que é realmente muito triste, não tem muito por onde escapar. Eu uso essas cartas? Não, eu não uso Infinite Permanence, não uso Castira, nem Ash, nem ao menos Nibiru. Não, eu não uso. Por quê? Porque eu não acredito que essa seja a real, melhor resposta
para os problemas do jogo, que é One Card Combo, o seu oponente fazer um monte de combo e construir uma board indestrutível. Eu creio que esse não seja melhor resolução desse problema. Parece mais tapar o sol com uma peneira, muitíssimas das vezes. Mas, bom, eu acho que isso merece o próprio vídeo, se obviamente alguém quiser. Ou assim que eu fizer a minha nova apresentação de slides. Mas aqui no caso, você vai ter que ter acesso a elas, são uma necessidade no seu deck. Então, qual que é o problema? Então, né? Fazendo uma pesquisa rápida assim na Liga Yu-Gi-Oh! Não estou sendo patrocinado, mas essa aqui é a fonte que eu utilizei. A Impermanência Infinita, na hora que eu pesquisei há uma semana atrás, ela tava o que? 18,49. Praticamente o que? 20 reais. Ash Blossom, também praticamente 20 reais. As mais baratas, tipo assim, raridade comum. Ok. Vamos fazer uma conta de matemática. 3 vezes 20 dá 60. 20 reais cada uma dessas. Cada Ash Blossom. Você precisa de 3. Ok, 3 vezes 20, 60. Ok. Infinite Permanence. Também 20 reais, assim arredondando. 60 também. 3 Impermanence e 3 Ashes. Você junta. Você tem 120 reais em 6 cartas. 120 reais em 6 cartas, sendo que você ainda precisa do seu deck. Muitas das vezes um deck estrutural, como podemos ver aqui. Mas esses decks estruturais eles custam quanto? O mais barato que dá pra achar com uma pesquisa rápida é 50 reais. Geralmente você precisa de quê? De 3 decks estruturais para você montar alguma coisa decente se você não achar as cartas avulsas. Muito bem, então 50 vezes 3, 150. 150 com mais 120 dá 270, se a minha matemática não tiver errada. Então você gasta quase 300 reais. Quase 300, eu acho que até um pouco mais de 300, porque você vai precisar de mais, né? Você vai precisar da Experion Knight, ou Chaos Angel, se por um acaso for possível, etc, etc. Então você gasta quase o que? Uns 300 e pouco, quase 400, vai uns 375, chutando assim, né? Chutando. 375 para um deck semi-decente. Para um deck para você pegar ele, você sentar a sua bunda e você jogar durante 1-2 horas. Não para competir em grandes ligas, para você simplesmente jogar. Yu-Gi-Oh! Não é pay to win, ele é pior, é pay to play, como dá para perceber por aqui. Meu querido amigo, todo esse investimento há alguns anos atrás, desconfio, não tenho dados para isso, mas desconfio que você conseguiria um deck meta bastante decente na época e ainda sobraria muito dinheiro. Pessoas que jogaram o meta de, sei lá, 15 anos atrás. Diga se eu estou falando merda ou não. Vai, você tem 400 e pouco reais no seu bolso. E você investe em um deck meta decente da época. Ainda sobra dinheiro? Diga, por favor. Então nós temos um problema meio que monetário. E se por algum acaso você também pesquisa, se você começar a pensar mais, cara, a gente vive no Brasil, um país de terceiro mundo, onde é que você pode se dar o luxo de gastar quase 400 reais em cartinha em um deck minimamente semi-decente para você ser estompado logo em seguida, ou muitíssimas das vezes você passar por muito estresse. Porque o seu oponente também vai ter acesso a Impermanence, também vai ter acesso a Ash Blossom. E qualquer grande diferença, acesso a rotas alternativas. O seu deck não tem acesso a rotas alternativas. Por isso, na hora que seu oponente dá uma Ash ou uma Impermanence, dói bastante. Mas na hora que é a sua vez de dar uma Ash ou uma Impermanence, parece que ele não sente muito bem. Porque ele tem rotas alternativas pro objetivo dele, o seu deck não. Aí então você chega a uma conclusão de que, cara, meu problema é esse arquétipo que simplesmente parece que não presta, muitas das vezes não vale a pena. E aí então você vai ter que desmontar ainda mais dinheiro num arquétipo mais decente ainda, para que finalmente você tenha a possibilidade de jogar esse jogo em paz. Cara, isso não é bom, isso não é saudável para o seu psicológico e para sua carteira, obviamente.
Quem vai conseguir o que? Quase 500, quase R$ 1.000 em um deck apenas para jogar. Nem ao menos entrar nas grandes ligas. E nem ao menos vamos começar as grandes premiações de Yu-Gi-Oh, né? As grandíssimas premiações. Incríveis. Então, meu querido amigo, graças a tudo isso, nós temos esse ambiente meio merda. Observe como esses problemas eles se entrelaçam. Por conta que nós temos essas cartas genericamente boas, que simplesmente impedem que o seu oponente jogue o jogo, elas são caras. Por quê? Elas são muito boas. Então você já tem uma entrada de dinheiro monetária só para comprar essas cartas, porque se você não tiver elas, você vai tomar no seu bumbum. Olha só. E além disso, você ainda vai ter que comprar um deck também minimamente decente, possivelmente 3 estruturais dele para ver as cartas que você precisa, se você não conseguir a russa. E mesmo assim, você ainda tem a possibilidade de ser estompado. Simplesmente não conseguir fazer muita coisa. E mesmo na hora em que tá, ok, beleza, eu tenho mais cartas de controle, tá bom, eu vou setar um monstro aqui, eu passo, mas eu tenho aqui as minhas linhas de traps, fazem de trap, ué, meu oponente continua jogando. E aí então, muitíssimas das vezes, a gente tem o caso da bomba de hidrogênio versus o bebê que tosse. E olha só, eu não estou dizendo isso para, olha só, o arquétipo de hoje em dia versus os arquétipos antigos que nem ao menos receberam suporte. Não, às vezes, muitíssimas das vezes, eu estou falando de arquétipos de hoje em dia contra arquétipos que vieram há 2, 3 anos atrás. Quantos arquétipos caíram no esquecimento porque eles não performaram tão bem? Eles não performam tão bem mais hoje em dia, após 1 ou 2 anos. Querido amigo, cadê Rikas? Rikas tem um removal muito bom, você tributa cartas do oponente, praticamente um kaiju. Ninguém fala nada. No Merelia, se por algum acaso você não tiver mais nenhuma carta no seu extra deck, você bane todas as cartas no campo. E seus monstros se favorecem ao serem banidos. Nada, zero. Aromages receberam suporte, eu acho que já faz alguns meses já. E mesmo assim, tipo, nada. Até mesmo o Traptrix, elas começaram a ser meio meta, assim, eu creio que no Master Duel. Mas depois disso, nada. Sendo que elas não tomaram nenhum hit, só ver o que? Cartas melhores. E aí então essas cartas melhores estompam as outras. E aí então você começa a ver, cara, todo o meu dinheiro investido nisso só foi pro buraco. Não é que ele foi do buraco de pai, não consigo mais vencer jogos competitivos, vou ter que me contentar com locals. Não, e até mesmo as locals, você só toma no bumbum muitas das vezes. Não é que ele está injogável, mas não pelo fato de que, nossa, quebraram as pernas dele. Mas é porque as outras coisas que vieram simplesmente dão de 10-0 muitas das vezes. Forçando assim a você comprar novos arquétipos de maneira artificial. Não porque você está interessado no competitivo, não porque você se interessou pelas cartas, mas é porque é isso ou você não joga Yu-Gi-Oh! Isso é bem chato. Isso é bem... Mas bem, já que eu estou reclamando aqui, eu vou ter que dar uma solução, né? Porque se por acaso você reclama e você não dá nenhum tipo de solução, você só reclama na internet. Então, muito bem. 4 passos para gostar de Yu-Gi-Oh! Mais uma vez. Oh yeah, boy! Primeiramente, joga um jogo de Yu-Gi-Oh! De verdade. Cara, o que Master Duel fez pra angariar pessoas para Yu-Gi-Oh! Ser lançado. E aí a gente tem um modo tutorial, que simplesmente te ensina os básicos. Ah, aqui é uma invocação normal, aqui é uma invocação especial, olha aqui, isso aqui é um monstro Z, isso aqui é um monstro pêndulo, é isso aí. Tá, mas o tutorial, ele te ensina o que é uma hand trap? Tá, o tutorial, depois que você passou por esse, isso aqui é um monstro, isso aqui é uma carta de magia, isso aqui é uma carta de magia, etc. E depois disso, ele te ensina o que é mesclar arquétipos, o que é uma engine, o que é tipo, ok, muito bem, você passou por todas as aulas, parabéns. Agora você vai enfrentar um deck moderno. Olha só, como podemos perceber, essa carta não é do arquétipo que estamos jogando. Mas, pelo seu efeito e combinho de cartas, a gente pode usar ela como engine.
olha só que legal. End traps geralmente sempre tende a impedir os decks do seu oponente, porque hoje em dia os decks eles estão bem mais rápidos. Ele te ensina a fazer isso? Ele te ensina essas nuances de jogo? Não. Ele simplesmente tá aqui, é isso, muito bem, você já sabe os básicos, tá aqui esse deck sem CMD, sem vai para Ranked. Cara, isso não é bom. Por quê? Porque simplesmente ele vai ser completamente amassado e destruído por todas as pessoas que já jogam esse jogo há anos. Eles sabem o que é realmente fazer um deck decente. Não é que ele vai ter um tempo difícil e isso faz parte do processo. Não, ele vai ser amassado e destruído. Existe uma diferença entre você ser estompado e você perder um jogo. Aqui, nesses jogos aqui, isso não existe. Por quê? Porque você consegue aprender em paz. O nível de curva de dificuldade ele é gradual. Conforme você vai avançando nesses jogos, eles obviamente vão ficando gradualmente mais difíceis. Mas você tem mais acesso a pacote de cartas, acesso a mais algumas cartas e etc. Então, você consegue fazer build nos seus decks, você consegue testar certos tipos de estratégia, certos tipos de carta de boa e ver, ok, isso aqui funciona, tá, isso aqui não funciona, isso aqui não tá funcionando, mas eu acho que eu consigo fazer funcionar assim, assado, tá, ok, eu tô duelando com esse tipo de deck, mas eu acho que eu gosto mais daquele outro tipo de estratégia. Então, pelo menos você vai realmente descobrindo Yu-Gi-Oh! E você vai realmente jogando com as cartas. E muitíssimas das vezes, todos esses, desde o World Championship até mesmo Tag Force, são de graça. Emulação é uma coisa hoje, gente. Você não precisa pagar quase R$200 no... Olha só, nós temos essa coleção de jogos de Yu-Gi-Oh! Mas a maior parte deles é aqueles jogos experimentais. Muitíssimas das vezes, onde Yu-Gi-Oh! Ainda não tinha regras pré-determinadas. Mas Konami, hoje em dia você só faz o jogo de Yu-Gi-Oh! Com as regras, faz de batalha, etc. Putz, fazer o que, né? Toma aqui Series Collection. E não me atrapalhe. Meu querido amigo, não compre Series Collection. A gente tem os emuladores para você aprender de boa. E mesmo que você ache meio chato fazer um grind, ou você não tem tempo para fazer grind, existe código na internet. Muitíssimas das vezes para você conseguir todas as cartinhas e você brincar um pouco com os tipos de decks que você quer fazer. E mesmo assim, a gente também tem traduções em PTBR. Obviamente, esses jogos estão majoritariamente em inglês, mas a gente tem equipe de tradução. Pelo que eu me lembro, Tag Force tem tradução para PTBR. É só você garimpar um pouquinho, sabe? Não, jogue um jogo de Yu-Gi-Oh! De verdade, para que você consiga fazer o seu deck, você consiga jogar com ele, você fazer as alterações e de pouco em pouco você vai, ok, tá, então isso aqui é o Yu-Gi-Oh! Mais mídia, mas o que a Konami tá investindo. Obviamente, temos Yu-Gi-Oh! The Leash of the Roses, Forbidden Memories, Dungeon Dice Monsters, todos eles também são Yu-Gi-Oh! São também Yu-Gi-Oh! Mas o que realmente é o que tem investimento mais pesado e o que a Konami tá investido é esse, com Draw Phase, Standby Phase, fase de batalha, Main Phase 1, Main Phase 2, Mid Phase, cartas, Synchro, XYZ. Então você vai ter esse grande professor que vão ser esses jogos de Yu-Gi-Oh! Um professor bastante paciente, que não vai te moer na primeira vez. Muito bem, após então você jogar esses jogos, você não precisa jogar todos eles, mas pelo menos jogá-los, nós vamos indo para o passo 2. O que você realmente quer com esse jogo? É realmente uma pergunta até que bem grande, meio filosófica até, mas por que você joga Yu-Gi-Oh? Eu tenho a minha resposta, é porque eu gosto dos monstros. Eu gosto desse jogo de estratégia, meio poker assim, tipo, coloca essa carta para baixo, maldição, será que é uma carta? Realmente ou será que ele está blefando? Ou será que na verdade é só apenas uma semente da dúvida? Maldição, o que eu consigo fazer com as minhas cartas em mão? Invoco esse monstro aqui, faz aquilo. Então não era um blefe, mas não era exatamente aquilo que aquilo que eu esperava. Não era uma destruição de monstro, era uma invocação de monstro. Era no momento que eu destruísse o monstro dele. Oh meu Deus, que interessante. É por isso que eu jogo esse jogo. Muitíssimas das vezes, obviamente, uma grande influência do anime, mas é porque eu gosto dessas interações. Você nunca tem 100% de certeza o que seu oponente tá jogando ali, que tipo de cenário
você pode se encontrar. Pode ser um cenário completamente diferente do que você estava pensando. Isso é muito interessante, essa pequena inconstância que às vezes tem. Ou pelo menos teria um pouco, porque eu sei que o meu oponente vai fazer. Ele vai construir uma board de monstros que simplesmente vão dizer não para as minhas cartas. Uau, interessante. Mas isso é a minha maneira do porquê que eu gosto de monstros de duelo e do porquê que eu jogo com o que eu jogo. Agora você tem que procurar a sua. O que você realmente quer com esse jogo? O que você quer com esse jogo? O que Yu-Gi-Oh! Representa assim pra você? E o que representa? Será que é possível no estado de jogo hoje? Pelo menos fazer essa pergunta. Depois disso, de você fazer essa pergunta também, qual era você se encaixa mais? Yu-Gi-Oh! Muitíssimas das vezes é um jogo bem experimental. Desde os primórdios, Yu-Gi-Oh! Não era pra acontecer. Era o que? Magic Wizards, que o Kazuki Takahashi colocou que no Yu-Gi-Oh! Zero. Acho que todo mundo já sabe o que é Yu-Gi-Oh! Zero, se por acaso não. Bom, assista algum vídeo explicando depois desse, né? Mas era apenas um dos vários jogos que aconteciam em Yu-Gi-Oh! Temporada Zero. As pessoas gostaram, o Kazuki começou a pensar, quando o Bado bateu na porta dele com uma maleta cheia de dinheiro, ele fez monstros de duelo. Então, muitíssimas das vezes, essas cartas OPs que nós temos há algum tempo atrás, elas não foram pensadas para ser OP. Elas simplesmente tipo, bora colocar esse efeito e vendo o que dá. Bora colocar esse efeito e vendo o que dá. Putz, tá causando problema, bane. Mas agora, hoje em dia, parece que os arquétipos, eles são pensados para serem chatos. Por exemplo, Kashitira. Kashitira, se você começar a ler o efeito das cartas e você começar a perceber um pouquinho mais, parece que eles foram feitos de propósito. Eles foram feitos para ser chato de propósito. Porque não é possível. 25 anos nos coros e a Komone ainda consegue fazer tipo Kashitira. Tipo, bloqueie todas as zonas que o seu oponente utilize e force o a não jogar mais Yu-Gi-Oh! Porque ele não tem mais como acionar cartas na mão. Poxa vida. Então, por conta de ser esse experimento, nós temos várias nuances. Nós temos eras em que muitas das vezes efeito de monstros não significavam tanta coisa. Temos eras que efeito de monstros é sim a coisa principal. Nós temos uma mescla com mais cartas de magia, armadilha. Às vezes, obviamente, a gente tem os novos métodos de invocação, Synchro, XYZ, ou talvez algum arquétipo da época. Então, a gente tem essa maçaroca, que é esse experimento bizarramente bonito que é monstros de duelo no nosso Yu-Gi-Oh! Por isso mesmo, tentar achar qual dessas eras é Yu-Gi-Oh! É um erro. É um erro infrutífero. Porque olha só tudo isso. Olha só quantos duelos, cartas, interações legais e não tão legais também nós temos nessa gama de possibilidades. Então é muito melhor você buscar uma era que você se encaixa mais do que você ficar procurando o que seria o real Yu-Gi-Oh! De verdade. Porque muitíssimas das vezes, se a gente começar pra pensar mais um pouco, o Yu-Gi-Oh! De verdade é um anime. É um anime lá do mundo monstros de duelos, com seus efeitos meio RPG. Tá, como você adapta isso? Você só não adapta. Então por isso mesmo, busque algo onde você se encaixa mais. E após tudo isso, encontre aqui uma comunidade do seu nicho. Encontrar, como dá pra perceber, né? A gente também tem os formato PEP, Baby Ruler, etc. A gente tem os mais famosos que é Etsu e Gold, mas também temos outras comunidades, obviamente não tão grandes, mas mesmo assim ainda legais de você adentrar, mas também não somente para monstros de duelo. Você também pode ter outros jogos de carta, Magic, Dragon Ball, Harry Potter, do Master, Digimon. Porque, cara, sendo muito sincero e sendo meio grosso, você namora Yu-Gi-Oh? Você tem um relacionamento estável com monstros de duelo? Yu-Gi-Oh é sua esposa, por algum acaso? Você fez alguma promessa de vida pro Kazuki Takahashi? O Kazuki Takahashi, ele ia, sei lá, todo sábado tomar um café na sua casa e vocês falavam sobre o novo episódio de Yu-Gi-Oh! Que saiu e o quão legal foi? Acredito que não. Yu-Gi-Oh! Ainda é um serviço, ainda é um produto. E se por algum acaso você não tá gostando de como
eles estão administrando esse produto, você tem total razão de dar boicote. Sim, eu estou te dizendo para você jogar uma outra coisa se você não gosta de Yu-Gi-Oh! Exatamente. Mas ao invés de falar isso na sua cara e sem o menor de sensibilidade com, com a sua experiência com Yu-Gi-Oh! Eu estou te dando essas experiências com Yu-Gi-Oh! Jogue esses jogos de Yu-Gi-Oh! Tenha uma opinião formada, pense sobre, vá nessas comunidades de Yu-Gi-Oh! E veja o que acontece. E aí sim, depois disso, se você não gostar, apesar de tudo que eu falei, você jogou os jogos, você começou a pensar sobre o jogo, você foi nas comunidades mais famosas, Edson Gold, depois algumas umas que nem tem tanta notoriedade assim. E mesmo assim você falou, cara, não é legal, é interessante, mas ainda não tem aquele que a mais, ainda não tem aquela pegada assim. Não tem problema. Você pode jogar outros jogos de cartas. Não tem o menor problema. Na verdade, até mesmo recomendando. Eu mesmo, eu não somente jogo Yu-Gi-Oh! Eu jogo outros jogos de cartas também. E muitas das vezes eu me sinto até aqui bem mais feliz jogando os outros. Mas é porque eu gosto também de levar bastante de Yu-Gi-Oh! Eu gosto de fazer usos dos decks que tem lá. Aqueles decks têm um peso, não tem um peso maior pra mim. Por isso mesmo eu consigo tolerar mais. Muitas das vezes vai ser tipo um pick or poison situation. Nunca vai ter um jogo 100% bom pra você. Sim, vai ter aquela porcentagemzinha ali que você não vai gostar muito. Mas se for uma porcentagem pequena, tem como resistir, cara. Tem como resistir. Bom, muitíssimo obrigado por muitíssimo obrigado pelo seu tempo, muitíssimo obrigado por você estar aqui. Deixa o like, se inscreva, comente, recomende a um amigo. E nós nos vemos no próximo vídeo, que possivelmente não vai ser PTBR, alguma coisa me diz que vai ser em inglês. Fazer o que? Paciência.